acho que uma das coisas que Procter, PepsiCo me ensinaram muito é que se você quer vender valor agregado, né, vender superioridade, tem a parte técnica que é fundamental, mas tem a parte emocional que é o que muda o jogo. E aí eu comecei a estudar o consumidor, né? Isso a gente aprende também muito, né? O consumidor no centro e tal. E era uma coisa muito escassa, não havia muito estudo de consumidor. A relação com os clientes era muito boa, B2B. Mas cadê o consumidor, que é o cara que compra? E o meu entrevistado de hoje, com certeza, dominou o jogo de gestão de tempo, porque o tanto de realizações que ele tem não é para qualquer um. Um líder que une alta performance executiva, impacto social real e uma vida inteira guiada por propósito. Hoje ele ocupa o cargo de CEO da divisão internacional da Scala e da Lula Cosméticos. Seja muito bem-vindo ao IPOcast, Tarek Mohamed. Conviver com um paciente terminal de câncer durante 9 meses, para quem já passou por essa experiência, não é fácil, né? Você tem aqueles altos e baixos muito difíceis. Por outro lado, eu sou muito grato a Deus porque dos 4 irmãos eu fui o que mais viu o meu pai nos últimos 9 meses de vida dele, porque eu vi todos os dias, né? Sejam dias bons ou dias maus. E isso mexeu bastante comigo, porque esse tema da brevidade da vida, né? A gente que é muito acelerado, que é muito, né? Quer o resultado, quer trazer crescimento e tal. Muitas vezes a gente simplesmente ignora que o dia de amanhã a gente pode não estar aqui, né? A gente está conversando agora e eu não sei se daqui 2 horas eu vou estar vivo. E eu comecei a refletir sobre isso. A partida do meu pai trouxe muita reflexão, além de muitas músicas também, que depois a gente entra nesse tópico, mas também a carreira musical sempre desde pequeno eu tive muito envolvido. Sejam bem-vindos ao IPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do IPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Bem-vindos a mais um episódio do IPOcast, o podcast do IPO Brasil. Aqui contamos histórias de líderes extraordinários que transformam negócios e vidas. E o meu entrevistado de hoje, com certeza, dominou o jogo de gestão de tempo, porque o tanto de realizações que ele tem não é para qualquer um. Um líder que une alta performance executiva, impacto social real e uma vida inteira guiada por propósito. Ele é brasileiro, de família libanesa, engenheiro de formação e executivo global há mais de 20 anos, com passagens por gigantes como Procter & Gamble, Danone, PepsiCo e a Apex Tool Group. Hoje ele ocupa o cargo de CEO da divisão internacional da Scala e da Lula Cosméticos. Mas o currículo dele não para no C-Level. Ele é empreendedor social, fundador do projeto Esperança para Moçambique e já construiu mais de 100 casas para famílias em extrema pobreza. Criou uma fábrica de tijolos ecológicos e promove capacitação profissional e geração de renda para comunidades afetadas pelo ciclone Idai. Ele ainda administra a sua carreira de cantor, que acabou de lançar mais um single, Do Nada Valeria, revertendo 100% da renda da carreira musical para projetos missionários no sertão do Piauí e em Moçambique, na África. Seja muito bem-vindo ao IPOcast, Tarek Mohamed. Muito obrigado, Pri. Muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Não, é maravilhoso. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar a conversa de hoje, Tarek. E a gente começa, como é que a gente sempre começa os nossos episódios? Ouvindo um pouquinho da história das pessoas, assim, qual é a história da sua vida, como é que você faz depois, a gente quer uma listinha de todos os guias de como é que você transforma 24 horas em 48. Mas antes disso, me conta um pouco da sua história, da onde você vem, da sua família, um pouco do seu ambiente familiar e como é que isso tem impulsionado a sua vida. Não, perfeito. Eu sou o terceiro de 4 filhos, todos homens ali de uma família que do lado do meu pai, imigrantes do Líbano, né, e do lado da minha mãe, de portugueses. Então, a família é brasileira, 4 homens, e eu acho que uma das coisas que desde pequeno eu vi dentro de casa, e talvez tenha a ver com... me despertou em mim essa vontade né, de me dedicar em tudo que eu faço, de conseguir galgar conquistas e fazer as coisas com excelência. Eu cresci dentro de um ambiente onde se valorizava muito o estudo, a educação. Meus pais, tanto meu pai, que já é falecido, mas minha mãe também,
eram professores, né? Por um lado, professores do Estado, então sempre cresci vendo, né, as contas no vermelho em casa, né, para sustentar 4 filhos, com estudo digno e tudo mais, com salário de professor estadual, né, que fica congelado aí 20, 30 anos, a inflação comendo e tal. Então, por um lado, eu via a necessidade de, puxa, desde pequeno preciso batalhar porque o negócio é difícil. Por outro lado, uma gratidão enorme, porque meus pais poderiam ter ido por um caminho um pouco mais confortável, de deixar a gente em escolas públicas o tempo todo. E, na verdade, desde que terminou o ginásio, a gente entrou em escolas de alto nível, né? Muito com bolsa também, por fazer testes e tal. Mas nunca deixaram de investir naquilo que era o mais importante, eu e meus irmãos. E hoje eu tenho muito prazer de, em toda oportunidade que eu posso, retribuir isso, né? Quando meu pai ainda era vivo, mas também para minha mãe, porque tem um carinho e uma gratidão enorme pelo investimento que eles fizeram em nós. E acho que isso despertou em mim também, talvez aqui entrando um pouco mais no lado psicológico, mas por ser o terceiro filho ali de 4, né? E meu pai trabalhando 3 turnos para poder dar conta, né? De manhã, de tarde, de noite, a gente via ele pouco durante a semana. Eu acho que uma das maneiras que eu reagi a toda essa circunstância para poder me destacar de alguma forma foi de me empenhar muito em tudo que eu faço, né? E até hoje eu acho que isso chama um pouco a atenção, né? De mesmo hobbies, eu acabo entrando tanto de cabeça que o negócio vira uma coisa muito séria. Mas, por outro lado, eu tento também hoje, com mais maturidade, mais sabedoria, balancear um pouco melhor, porque também tentar não levar a vida tão a sério assim, porque eu tenho visto que né, com o tempo passando, são reflexões que eu tenho feito ultimamente. Não, muito bacana, Tarek. A gente já vai entrar nos hobbies, que eu acho que é onde todo mundo está super curioso. Mas antes, me conta um pouco. Você resolveu fazer engenharia, né? Assim, que não necessariamente vendo das discussões em casa, né? Como é que você... Por que engenharia? O que você esperava da engenharia? E a gente estava conversando um pouquinho sobre isso lá fora. O engenheiro não necessariamente vira um bom marqueteiro, né? E você depois fez um shift importante da engenharia para a sua carreira profissional. Mas conta um pouco a engenharia, como é que ela entrou na sua vida? Por que você escolheu? Então, é interessante que meu pai vem de uma família muito grande, né? Eram 13 irmãos. E quase todos os irmãos ali, homens, eles fizeram engenharia, meus tios. Meu pai era mais poeta, mais artístico, né? Daí também que eu peguei um pouco essa veia. Ele começou a engenharia, largou no primeiro ano, que ele contava que ficava escrevendo poesia na aula de cálculo. E aí ele falou, não quero saber disso, e foi fazer literatura e letras, né? E até ele me falava, não, eu fui fazer porque eu gostava, mas... claramente, né, financeiramente é muito diferente, e ainda mais naquela época, os engenheiros mais técnicos, uma época de muita expansão de infraestrutura no Brasil, tinha um retorno financeiro muito grande. Então, eu era criança, olhava meus tios, eu falava, caramba, meus tios são tudo ricos, só meu pai que não ficou. E eu falava, pô, acho que eu vou seguir esse caminho. E aí eu era muito bom de matemática, né, física e tal. Só que no meio do colegial, do terceiro ano e tal, eu comecei a perceber, já quando comecei a ver questão de estágio, que o engenheiro ele é a profissão coringa, né? Muitas empresas do mundo executivo adoram contratar engenheiro para cargo de administrador. E por quê? Porque o engenheiro ele é treinado para resolver problema e pepino de forma rápida, né? E isso é basicamente o que a gente faz o dia inteiro no mundo executivo. Então, chegou um ponto do estágio. Eu adorava o curso de engenharia, tá? Fiz engenharia elétrica, ainda com ênfase em sistemas de potência. Então, aprendi a projetar grandes geradores, subestações de energia. Imagine, uma faculdade de super referência nessa área. E eu gostava, fui muito bem. Me graduei como melhor aluno da faculdade, coeficiente 9.1. Só que chegou um ponto, tinha que tomar as decisões de estágio. E eu lembro que eu tive a opção de ir para a Siemens, ia ser uma carreira mais técnica. Mais técnica. E passei na P&G também. E aí ia ser uma carreira já executiva. E aí eu avaliei muito e tomei a decisão que eu não me arrependo naquela época de falar, poxa, eu vou dar o shift agora, logo de cara da faculdade,
para uma carreira executiva. E quando eu comecei a ver, P&G, a referência de bens de consumo. E aí eu comecei a conversar com gente que estava lá. Um dos meus irmãos estava em operações, já passou lá também no estágio, estava formado no ITA e foi fazer também a parte de supply chain. E eu falei, me conta aí, o que você faz? Que na hora de preencher o estágio, você tem que marcar o xizinho, em qual área você gostaria de estagiar. E eu não tinha ideia. Aí ele me contou tudo que faz em operações, supply chain, logística. Eu falei, isso é o que eu não quero fazer. Eu não vou pôr esse X. Então, esse X eu não vou colocar. Aí eu falei, qual carreira que eu posso... em qual área que eu posso colocar aqui que você acha que eu vou aprender pra caramba e poder galgar, crescer na carreira para funções mais... né, de general manager e tal. E ele falou, não, cara, então é marketing. Porque marketing e vendas são as áreas numa empresa de bens de consumo core. Né? E aí eu pus marketing e aí nunca me arrependi, porque no final eu aprendi que marketing numa empresa de bens de consumo e na carreira de executivo é muito mais do que publicidade e brand building, né? Ela é basicamente um mini general manager, desde que você é o ABM, o Assistant Brand Manager, mas você já é cobrado para tocar, mesmo sem ser o chefe multifuncional, você influenciá-los para que a sua marca cresça, desde da concepção até a execução. E eu me apaixonei por isso, construção de marcas, e aí nunca saí disso. Obviamente, fui assumindo mais papéis depois generalistas, mas o coração mesmo da minha carreira foi nessa parte de construção de marca. E você cresceu muito rápido, né, Tarek? Sim. Essa também eu tenho o benefício de conhecer bem, assim, você foi... não apenas, né, saiu da Procter, foi para PepsiCo e depois da PepsiCo para Danone, mas sempre com uma carreira bastante meteórica do ponto de vista de gestão de pessoas, de equipes. Conta um pouco que desafio você enfrentou nesse processo. Eu sei que você trabalhou com gente com mais experiência, anos de experiência de carreira reportando para você. Como é que foi um pouco esse processo todo e onde que você foi achando as ferramentas para motivar pessoas, né? Que eu acho que faz parte do seu dia a dia bastante hoje. Não, é um ótimo ponto. Eu acho que uma das coisas que acabou me acelerando a minha carreira e diferenciando um pouco foi as experiências internacionais, né? Dos 10 anos que eu passei na P&G, 7 eu fui expatriado em 4 países diferentes. Sim. E eu lembro que desde pequeno eu queria ter essa oportunidade de trabalhar fora, de aprender espanhol, inglês, poder ter uma carreira internacional. Eu era ainda estagiário na P&G, estava me graduando e eu lembro que tinha 12 concorrentes para uma vaga internacional. E assim, não eram 12 concorrentes quaisquer, eram 12 que já estavam dentro da Procter, né? Então, gente de altíssima qualidade. E eu me inscrevi, falei, seja o que Deus quiser, vou colocar aqui, quero muito ir. Na época era para Venezuela ainda, porque era o centro, era a sede América Latina, né? Em Caracas. E graças a Deus eu passei, eu peguei a vaga, fui aceito para ser já o gerente de Pantene na América Latina. Então, foi um super salto naquele momento. Eu até me senti assim inseguro, mas falei, uma oportunidade dessa, vamos. Eu lembro que eu liguei para a Flávia, na época era minha namorada, e falei, olha, recebi uma proposta que eu não posso recusar, mas é 5.000 quilômetros daqui. E aí a gente decidiu noivar e casar em 3 meses. Sim. Eu fui já para começar o job, voltei para buscá-la e assim, eu muito jovem, ela também, e a gente foi junto. Então, eu brinco que a gente nunca teve a experiência de ser casado dentro do Brasil, recém-casado no Brasil. Então, a gente já ficou longe de sogra, de mãe, de sogro. Tudo, na largada. Então, também tem o lado de você falar, puxa, eu tô sem apoio, minha família ficou toda longe. Mas tem um lado bom também que você tem que amadurecer o relacionamento no casal muito rápido. Porque a gente morava num apartamentinho lá de, 40 metros quadrados. E assim, brigou, não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Né? No máximo é o quarto e a sala, ou então assim, ou resolve. E aí eu lembro que a gente se uniu muito desde o início, porque era só nós dois, né? E aí a gente teve essa passagem por Caracas, e aí cada vez que a Procter decidia fixar sede em outro lugar, por conta da questão política, eu já sabia que ia ser temporário. Eles falaram, olha, você vai para Caracas, fica 1 ano e pouco, e aí a gente vai mudar para Santiago do Chile. Beleza, mudamos para Santiago. Passam alguns anos, a gente ficou em Santiago 4 anos, a gente vai para o Panamá, que é onde a sede está até hoje.
acho que conseguiram um deal melhor com o governo lá e tal, e moveram toda a sede novamente. E aí, em cada uma dessas mudanças, eu enxergava como oportunidade. Um monte de gente não queria mais ir, um monte de gente que falava, para Caracas eu não vou. Vou voltar para casa. Aí o outro, não, para Santiago eu não vou. Aí chega em Santiago, não, para o Panamá eu não vou. Cada vez eu via isso como oportunidade. Falava, pô, eu vou. Eu ainda não tinha filhos, né? E a minha esposa super parceira. E aí, cada movida dessa, tanto financeiramente, mas principalmente para abraçar posições maiores, foram fundamentais. E aí, a parte da sua pergunta que foi muito relevante é assim, e como uma coisa é você crescer em posições maiores, outra coisa é crescer como líder, porque essas posições trazem mais pessoas também, né? E aí eu tive que correr atrás. Eu sempre gostei muito de lidar com pessoas, pelo lado musical, sempre de trabalhar com banda, trabalhar com equipe de produção, muita coisa também em relacionamento, que eu cresci na igreja, então era o líder dos grupos. Então eu sempre gostei muito dessa área de lidar com pessoas. Hoje é a parte que mais me apaixona na carreira. Mas eu fui correr atrás de coisas, de skills mais técnicos. Então, assim, beleza, quais são... Eu tive a graça de ter chefes, né? O privilégio de ter chefes que passaram pela minha vida, na Procter, principalmente, muito bons, assim, que me deram esses coaches muito bons. E alguns deles, eu lembro até hoje do feedback, que mudaram, sabe? Aquele que fala com você mesmo. E porque você balancear muito bem a alta performance e o accountability, de assim, entregar o resultado, over-deliver a todo custo, mas, ao mesmo tempo, trazer o time junto, né? Não ser um cara que quer ir sozinho, atropelando tudo e todos para conseguir o resultado. Esse balanço, logo no começo ali da minha experiência como gerente, né? À medida que eu fui sendo promovido, depois diretor e tal, é algo que eu sempre quis intencionalmente trabalhar. E hoje eu vejo que, ao longo do tempo, isso se virou uma fortaleza, mas no começo era algo que eu pensava muito intencional. Como eu posso cuidar dessa parte para ela não descarrilhar? E aí você ficou alguns anos na PG, né, do Panamá. Você voltou para o Brasil? Sim. E aí, como é que a PepsiCo entrou na sua vida? Como é que aí, antes da Danone? PepsiCo, da P&G, eu ainda voltei para o Brasil, assumi hair care aqui, né? Que hoje, depois, eu voltei... Você volta para o mundo de hair care, a gente vai falar sobre isso. Mas, assim, um dos períodos que eu tenho mais carinho da minha vida foi quando eu retornei na P&G e assumi hair care novamente, né? Já tinha tido a experiência com Pantene, lançar Pantene no Brasil, ser parte da equipe que lançou, né? Eu estava na parte América Latina, tinha a equipe Brasil e a gente trabalhava nessa matriz. Mas nessa volta vem toda a questão do turnaround de Head & Shoulders, a campanha do Joel Santana e o Tá de Brincation With Me, o negócio explodiu de um jeito, numa época que o mundo digital não existia, estava engatinhando. Isso virou case em um monte de universidade, a própria expansão de Pantene. Então, esse período de voltar ao Brasil com a PG foi muito precioso. Mas, nesse momento, vem a Danone e me oferece uma oportunidade muito bacana, já para ir para uma indústria de alimentos e bebidas, né? E aí eu foi uma promoção também. E depois da Danone eu tive a ida para a PepsiCo, que aí também foi um salto muito grande ali na carreira, naquele momento. Muito bacana. E em todas essas companhias, né, na sua carreira internacional, essas companhias, grandes conglomerados, né, grandes multinacionais, acho que presenças em diversos países, toda uma dinâmica de P&L local, P&L regional, etc. E aí você foi depois trabalhar com ainda bens de consumo, se você puder dizer bens de consumo, o mundo de ferramentas na Apex, mas ali já numa estrutura diferente, um quadro acionário diferente, com fundo. Isso. Como é que foi essa mudança, né? Onde que você vê as diferenças de cultura, de metas entre grandes multinacionais com reportes globais e empresas de fundo, crescimento de curto prazo, né, que continua sendo um pouco o seu dia a dia, mas você fez um shift importante ali com o fundo por trás na estrutura de capital. Como é que foi isso? Então, eu percebi um padrão. Mesmo antes de eu entrar nesse mundo de private equity, eu fiquei 15, quase 16 anos ali em grandíssimas corporações, né? 10 na P&G e mais uns 5, 6 entre Danone e PepsiCo.
Mas eu percebi que tinha um padrão que mesmo nessas grandes corporações, que às vezes se movimentam de forma mais lenta, mais burocrática e tal, os meus assignments principais eram pequenas unidades de negócio que precisavam explodir de crescer ou grandes que precisavam fazer um turnaround. E isso começou a ficar meio que uma marca registrada na minha carreira. E eu me senti, né, assim, parece irônico, mas eu me sentia bem no meio desse caos. Desse caos. E eu, de dar um passo para trás e quando, sabe, quando tem muito nervosismo e ansiedade no sistema e poder respirar, fazer um bom diagnóstico da situação e dizer, olha, esses são os duas ou três alavancas, não 10, não 5, 2 ou 3 que nós vamos fazer, focar e virar o jogo ou expandir de forma exponencial. E esse padrão foi o que eu acho que chamou a atenção do fundo. Entendi. E da Apex, porque eles falaram, olha, foi bem legal a conversa na época, porque eu fiz essa pergunta. Eu falei, eu nunca trabalhei com ferramenta, por que vocês querem me trazer? E assim, eu sim queria ter o passo já para ser General Manager. Até então, eu era, né, VP, mas estava numa carreira funcional ainda, de marketing e vendas e tal. Queria virar CEO. E eles falaram, não, mas a gente quer um CEO, mas que venha de bens de consumo, e que tenha boa bagagem de brand building. E aí eu fui investigando melhor por quê, e foi muito bacana a resposta que o CEO deu. Ele falou, a gente é muito bom de fazer produtos e inovações, mas a gente não sabe vender, não sabe construir marca e vender de uma forma que bens de consumo sabe. E é um produto um pouco mais boring, né? A gente não necessariamente é um produto que você compra o tempo todo. Você não vai necessariamente atrás de marca, você vai atrás de eficiência, mas você compra uma vez. E você conseguiu convencer, com uma série de ações de marketing, a colocar um brand por trás. Preços mais caros, mas mesmo assim, boas vendas. Como fazer isso, assim? Então, isso eu acho que uma das coisas que Procter, PepsiCo me ensinaram muito é que se você quer vender valor agregado, né, vender superioridade, tem a parte técnica que é fundamental, mas tem a parte emocional que é o que muda o jogo. E aí eu comecei a estudar o consumidor, né? Isso a gente aprende também muito, né? O consumidor no centro e tal. E era uma coisa muito escassa, não havia muito estudo de consumidor. A relação com os clientes era muito boa, B2B. Mas cadê o consumidor, que é o cara que compra? Que no meu caso era o mecânico, era o construtor. E aí eu comecei a estudar esses caras. E eu percebi uma coisa muito forte naquela época, que era assim, existia um lance muito emotivo da profissão de mecânico, que ela passa de pai para filho. 90% era, eu sou mecânico porque o meu pai era, porque o meu avô era, porque eu cresci na oficina. Tinha gente que falava, eu entrei na faculdade de medicina e eu larguei, porque o meu negócio é mexer em carro. E aí, eu falei, tem coisa aí. E aí a gente começou a traçar uma campanha, pela primeira vez na história lá da companhia, que se chamou de pai para filho, onde a gente falava, nós entendemos o valor disso aqui para você. Isso aqui passa de pai para filho. E a SATA, que era a principal marca que a gente queria expandir, também ela é uma tecnologia que vem passando de geração em geração. E através dessa tecnologia a gente quer impulsionar você a levar o legado do seu pai ainda mais longe. Então, eu estou trazendo família para a conversa de ferramenta. É outro patamar. E assim, fora isso, obviamente, execução de ponto de venda, inovação, pipeline. A gente ganhou tanto market share. E em plena pandemia e tal, que chamou muita atenção do global. E isso até abriu as portas depois para eles me levarem para a sede mundial, que fica em Charlotte, onde eu estou até hoje, né? Mas foi muito bacana, não só por esse lado do business, mas para mim, assim, o fato de eu estar numa posição de CEO e ter toda a fábrica, toda a operação, finanças, RH, tudo isso, poder fazer intervenções que antes eu não podia, que afetam, que melhoram a vida dos funcionários, assim, da noite para o dia, como, por exemplo, a gente se deu conta que o plano de saúde era muito fraco dependendo do nível. E a gente fez todo um pitch, levou para o fundo e falou, olha, eu consigo trazer esse plano muito melhor e ainda te trago saving. Aprovei lá com o CHRO global, não sei o quê. E aí você começa a ver as pessoas realmente falar, caramba, essa empresa se preocupa comigo. Eu tenho, né, uma pessoa que está trabalhando na fábrica, cargo de entrada, e fala, tenho 3 filhos, o reembolso era baixíssimo, agora eu tenho uma cobertura ótima. Isso muda, assim, muda a vida. palpavelmente a vida da pessoa.
E aí você vê reflexos, assim, a gente trouxe pela primeira vez na história o Great Place to Work, depois só subiu a régua. Então, esse tipo de resultado, para mim, ele também é muito importante. Não só crescemos a marca SATA 20 vezes, mas poder impactar a vida das pessoas ali de uma forma palpável. Maravilhoso. E aí você foi lá para fora, né? Eles te levaram, eu acompanhei esse processo, Sim. Eles te levaram para trabalhar na operação global. Mas esses projetos normalmente têm fundos, né? E eles têm começo, meio e fim. Como é que foi essa decisão de saída e um novo ciclo? Depois a gente conversa, a gente volta para Hair Care, depois a gente conta um pouquinho como é que a turma da Scala te achou, mas conta um pouco como é que foi lidar com essa visão de mais curto prazo, ainda que a gente sabe que na indústria de private equity o curto prazo são 5, 6, 7, 8 anos, mas é um curto prazo comparado com o multinacional. Não, acho que foi muito bacana porque a gente conseguiu demonstrar um crescimento na América Latina muito forte, né? Num momento que estava difícil por causa da pandemia e tudo isso. E me fizeram essa oferta, venha replicar o que você está fazendo aí no Brasil e América do Sul em escala global. E aí, conversando com a minha esposa, a gente já tinha se mudado muito de país na vida, né? Tinha dado já, acho que umas 8 vezes. E a gente falou, puxa, vale a pena de novo ou não? As meninas já estão com uma idade, né? Na época, a Maria Flor, acho que tinha 9 e a Elisa tinha 7 para 8. E a gente tomou a decisão de ir, pensando também nelas, né? Morar nos Estados Unidos, ter essa experiência de morar. A gente ainda não tinha morado na América do Norte. E aí tomamos a decisão de ir. Profissionalmente também era um passo importante para mim. E assim, pessoalmente, eu acho que o primeiro ano foi um pouco difícil de adaptação, porque principalmente para a minha mais velha, que tinha 9, já tinha um ciclo de amizades muito grandes, adoravam morar no Brasil. Então, o começo foi mais difícil a adaptação. Mas hoje estão super adaptados. A gente está há 3 anos e meio, quase 4, morando lá em Charlotte, na Carolina do Norte. E eu vejo como para elas também foi muito relevante essa mudança, muito importante para o futuro delas também. E trabalhar com private equity para mim foi um achado assim que eu nunca diga nunca, né? Mas se eu tiver que escolher, é o que eu prefiro hoje para continuar seguindo carreira. Tanto que eu fui para a Scala e era outro fundo também, né? Porque se por um lado é verdade, tem muito mais pressão de curto prazo, eu sempre lidei com pressão a vida inteira, né? Porque não só de chefe, mas a minha própria, né? De sempre querer over-deliver, entregar acima do... Sempre me exigir muito. Então, lidar com pressão eu já estava acostumado. Agora, ter a responsabilidade de poder tomar decisões, usar as alavancas do fundo para poder trazer um impacto para o negócio e agregar valor de forma tão imediata é algo que eu adoro fazer, né? Eu já tive assignments onde eu tinha que só cortar custo, melhorar a margem, eu sei fazer também. Mas o que eu gosto mesmo é crescer exponencialmente, assim. Sim. Vamos fazer dinheiro, mas vamos expandir, vamos colocar o produto na mão do consumidor. Isso é o que eu adoro fazer. E era justamente o que tanto a Apex como a Scala depois e agora com a Lola me pedem para fazer. Tá, a gente nem fala em crescimento em porcentagem, a gente fala em multiplicação, porque realmente a oportunidade é grande, o investimento por trás também é grande e é algo que eu já sei fazer ao longo da vida, só muda o produto. Sim. Não, muito. E você já fez, né, Hair Care antes. Mas acho que aqui você tem um desafio, e eu queria ouvir um pouco nessa questão de brand building, do mesmo jeito que você contou um pouco, como é que você chegou no consumidor com ferramentas. Você entrou numa marca que tem um reconhecimento de produto e de qualidade no Brasil, com um desafio de internacionalizá-la. Né? E foi assim que, quando você foi para a Scala, o objetivo da sua função é crescer lá fora, né? Enquanto tem uma equipe aqui tocando a operação no Brasil. E aí vocês fizeram uma aquisição também com esse desafio. É uma marca que o americano não necessariamente conhece, um produto para um cabelo que ele não necessariamente está acostumado a cuidar. Como é que foi um pouco essa construção, do mesmo jeito que você construiu o brand de ferramentas? Como é que você tem construído a marca lá fora? Então, aí a primeira coisa, eu volto na receita que eu sempre apliquei, né? Vamos falar com quem manda, consumidor. E aí,
pela primeira vez também, a gente fez um estudo quantitativo. Falei com mais de 2.000 consumidores americanas, através de uma agência de pesquisa. E aí falamos com as latinas, com African Americans, com mulheres de cabelos cacheados, independente da etnia. Falamos com... Assim, aprendemos demais. E para mapear todo o mercado, não para aprender só sobre escala, mas sobre todo o mercado americano, que é o maior mercado de haircare do mundo. E aí aprendemos tantas coisas, mas algumas delas foram, para mim, game changers para poder... que tem trazido esse sucesso tão estrondoso da escala nos Estados Unidos e mundo afora, e agora também, mais recentemente, com a Lola. Um desses aprendizados era que, para a mulher, o cabelo é tão importante, mas tão importante. Isso eu já sabia de haircare antes, mas para a americana, a ponto de ter uma expressão em inglês que ela usa, que é: eu acordo de manhã e eu sei se eu vou ter um good hair day ou um bad hair day. E aquilo me chamou muito a atenção, porque é o cartão de visita da mulher. Se você pergunta de todos os aspectos da sua aparência, qual é o mais importante? O cabelo sempre está em número 1, mais do que todos os outros. E você ter a possibilidade, com o teu produto, de fazer ela sentir que ela vai ter um good hair day, é algo que eu já anotei no caderninho ali. Depois teve um segundo ponto que era, e aí, tendo trabalhado com haircare já de muitos anos atrás, se eu pegar 15 anos atrás, você perguntava para qualquer consumidor do mundo quais são os produtos mais top, mais bem renomados do mundo em haircare. Você ia escutar produtos franceses, italianos, coreanos. Hoje, sem dúvida, você escuta brasileiros, em primeiro lugar. E eu acho que parte disso, não é só porque o haircare do Brasil está muito na moda, mas porque eu acho que o Brasil, sendo o país mais miscigenado do mundo, né? Tem todos os tipos de pele, tons de pele, tem todos os tipos de cabelo, desde o 1A até o 4C, ou seja, você tem todos os espectros. Você tem... a mulher brasileira é reconhecida como uma mulher muito bonita, né? Então, isso lá fora é visto como, poxa, se é uma marca do Brasil, é porque manja de cabelo. Eu vou ter um good hair day. Eu vou ter um good hair day. E aí a gente foi um passo além. Você vai ter um good hair day? Não, você vai ter um Brasil hair day. E aí foi a campanha que a gente colocou no ar agora, que está explodindo também, que a gente traz o know-how, né, de trabalhar em Procter, em PepsiCo e tal, traz isso para cá, faz a campanha tá linda, né, faz aquele shooting maravilhoso, e a gente criou até o que a gente chama o escalômetro, né, o scalometer, que e fizemos esse filtro para Instagram, para TikTok, e tá bombando, que é assim, numa escala de 0 a Brasil, como está o seu cabelo hoje? E aí a gente fala, no more bad hair days, only Brazil hair days, com escala. Então, a gente pegar qual é o ponto de tensão, a dor da consumidora, e ser capaz de entregar isso, e como escala, a um custo-benefício imbatível, né? A gente chama o nosso Superior Value Equation, né? Não tem uma marca que consegue vender um pote de 1 quilo de tratamento ao preço que a gente oferece. E essa consumidora, ela não quer ficar usando assim, sabe, com o dedinho e pouquinho. Ela quer encher a mão de produto. A mulher de cabelo cacheado e crespo gasta de 3 a 4 vezes mais que uma mulher de cabelo liso para cuidar do cabelo. Em produtos, em tempo. E como eu posso recompensar essa mulher, então? Tanto no bolso, como também na praticidade. Então, todas essas coisinhas não dá para você aprender no PowerPoint. Você tem que estar na rua, você tem que estar falando com clientes, tem que estar falando com o consumidor. Então, é muito divertido. E a Lola é um pouquinho diferente, né? Um posicionamento um pouco diferente. Tinha um foco muito grande em embalagem, uma experiência diferente para o consumidor, um posicionamento de preço diferente. Como é que tem sido encaixar a estratégia das duas? Essa união, eu acho que ela é um golaço, porque você tem, né, a escala cuidando muito da base da pirâmide ali, que as duas são de posicionamento brasileiro. Então, isso é legal. A gente vai levar a brasilidade o mundo afora. Mas enquanto você tem a escala sendo um produto que é muito mais familiar, todo mundo da casa vai usar, é um produto que traz o resultado, mas com um excelente custo-benefício. Você tem a Lola já num posicionamento mais premium e muito mais de posicionamento indulgente. Uma marca que provavelmente essa mulher não vai deixar a criança usar, não vai deixar o marido usar, vai esconder, vai usar como uma forma de se cuidar, um mimo para ela mesma. São produtos de altíssima qualidade
e muito irreverentes, né? A Lola ficou famosa por essa irreverência, por esse jeito humorado, bem-humorado de falar. E a gente tem levado, então, essas duas marcas de forma complementar. Até a estratégia de canais muda um pouco. Onde que a minha consumidora escala costuma comprar mais? Ah, beleza. Walmart, Amazon, Target, CVS, perfumarias. Onde que a consumidora Lola costuma comprar mais? Aí a gente já tem uma Ulta Beauty, a Sally Beauty, a Sephora, Target também. Então, você consegue trabalhar essa brasilidade, mas com espectros diferentes. Entendi. E no Brasil estão fazendo igual? Como no é que Brasil também, assim, as marcas já Sim. são muito mais famosas, que elas nasceram aqui, né? Você pega a escala, é a marca mais vendida em volume do Brasil. A Lola, você pega a marca mais vendida no e-commerce, tem uma excelente reputação e as duas juntas vêm crescendo muito. O que nós, na divisão internacional, estamos fazendo é trazendo essas marcas para que sejam muito relevantes também lá fora, de forma que a companhia globalmente seja renomada e relevante e não apenas no Brasil, que já é um mercado muito importante, mas a gente quer trazer essa brasilidade mundo afora. Não, maravilhoso esse seu ensinamento de ouvir o consumidor, né? Acho que aqui o mais importante, você escuta não apenas o consumidor, mas você também comentou que você escuta os seus colaboradores, sim, as demandas deles. É o que eu acho que te coloca numa posição de líder super extraordinário. Eu queria mudar um pouquinho o spin aqui da nossa conversa. Entre uma carreira multinacional e a outra, você tirou um ano sabático para ser missionário em Moçambique. Você se mudou com a família. Conta um pouco para as pessoas como é que foi essa experiência, por que você foi atrás dessa experiência. E eu acho que depois a gente entra um pouquinho para conversar da onde que vem seu propósito de vida, que não está só aqui no projeto de Moçambique, está em algumas outras frentes, mas acho que é um bom jeito de começar a contar como ele surgiu na sua vida. Não, bacana. Eu acho que para dar um background melhor, por conta da minha criação, dos princípios, valores que meus pais também sempre trouxeram para a gente, esse envolvimento com a filantropia e com a ação social sempre teve presente. Mesmo ao longo da carreira, mas de uma forma mais incipiente ou diferente, que era apoiando financeiramente, né, pessoas, missionários, instituições que a gente conhece que são sérias, e também durante as nossas férias. Basicamente, eu, a Flávia, depois quando as meninas ainda eram pequenininhas, eu lembro a primeira vez que eu levei elas para o sertão do Piauí, a cidade com o menor IDH do mundo, do menor IDH do Brasil, que fica ali bem no sul ali do Piauí. E elas eram pequenininhas, tinham 2, 3 anos, e para elas terem contato com essa realidade, né, e sair da bolha muitas vezes, durante as férias, a gente costumava pegar metade, dar uma descansada, vai para a praia, vai para algum resort, a outra metade a gente tentava fazer uma imersão missional. Só que a gente sempre conversou de, poxa, em algum momento da carreira, não sei quando ainda, seria bom eu dar uma pausa sabática para fazer essa imersão missional, ficar em 100% podendo trabalhar naquilo que a gente pode agregar, né? A minha esposa é arquiteta, eu como executivo, como que a gente pode give back durante um período, mas estavam ainda no campo das ideias. Até que chegou um ponto em 2018, que foi um ano que você vai saber por Sim. causa da gente já ter trocado essas experiências no fórum, mas 2018 foi um ano que mexeu muito comigo, né? Que foi do diagnóstico à morte do meu pai, durou 9 meses, né? E eu trouxe ele para morar comigo em São Paulo. Então, por um lado, eu conviver com um paciente terminal de câncer durante 9 meses, para quem já passou por essa experiência, não é fácil, né? Você tem aqueles altos e baixos muito difíceis. Por outro lado, eu sou muito grato a Deus, porque dos 4 irmãos, eu fui o que mais viu o meu pai nos últimos 9 meses de vida dele. Porque eu vi todos os dias, né? Sejam dias bons ou dias maus. E isso mexeu bastante comigo, porque esse tema da brevidade da vida, né? A gente que é muito acelerado, que é muito, né? Quer o resultado, quer trazer crescimento e tal. Muitas vezes a gente simplesmente ignora que o dia de amanhã a gente pode não estar aqui, né? A gente está conversando agora e eu não sei se daqui 2 horas eu vou estar vivo.
E eu comecei a refletir sobre isso. A partida do meu pai trouxe muita reflexão, além de muitas músicas também, que depois a gente entra nesse tópico, mas também a carreira musical sempre desde pequeno eu tive muito envolvido. Eu brinco que eu sou músico e cantor antes de ser executivo, então o pessoal não pode reclamar lá no... Mas eu comecei a refletir sobre isso e eu pensei... Eu já estava terminando um ciclo ali na PepsiCo, sabia que eu ia assumir uma nova posição, tá? Um assignment novo que eles tinham me proposto, e eu falei com a Flávia, eu acho que o momento é agora. Se eu assumir essa nova posição, vai ser difícil eu chegar depois pro meu chefe e falar que eu estou saindo. Então, acho que se você topar, a gente vai agora. E ela, parceiraça, topou. Nós começamos a ver algumas opções. E Moçambique era um país que a gente já tinha visitado, porque vários missionários que a gente apoiava financeiramente e também a instituições eram lá na capital, em Maputo. E nós decidimos ir para lá. Na época, eu lembro que foi uma decisão, né, que gerou muita controvérsia. Na frente, o pessoal falava assim, nossa, que nobre, que bonito e tal, que coragem. Mas, às vezes, eles me chamavam para um café, falavam, você tá maluco, cara? Como você vai fazer isso com a sua família e não sei o quê? Mas a gente estava muito seguro. Teve uma mudança de padrão de vida gigantesca, né? Sim, eu saí de ter um salário altíssimo, com bônus, com todos os benefícios executivos de um VP de uma grande corporação, para ter salário zero. Mas a gente tinha feito a conta de viver com as nossas economias. Diferente do que as pessoas pensam, morar num país de muita miséria é caríssimo, se você quer ter um mínimo de segurança e conforto, né? Então, a gente morava num apartamento, sei lá, de 1970, construção portuguesa antiga, só que era num bairro seguro, 2 quartos só, e um banheiro, e eu lembro que a gente pagava um aluguel altíssimo, assim. Então, colocamos as meninas na escola, e quando a gente chega em Moçambique, acontece a pior calamidade dos últimos séculos, que foi o ciclone Idai, só que não na capital, na segunda maior cidade. Tipo, como se fosse o Rio de Janeiro aqui, a cidade litorânea, que é Beira. E eu vendo aquilo na internet, na TV, eu falei, não é possível que isso é coincidência. Eu acho que eu vou ser muito mais útil lá na calamidade do que aqui. E aí eu peguei uma mochila, fui sozinho, deixei a Flávia com as meninas lá na missão em Maputo mesmo, porque em Beira estava tendo surto de cólera, de malária, muito perigoso. Fui sozinho. E aí, quando eu cheguei lá, Pri, era cena, assim, de filme de apocalipse. Carro virado, árvore tombada, inundação, helicóptero da ONU, barraca da Unicef, um negócio assim. Você imagina um país que é o 5º país mais pobre do mundo, dependendo da lista, é o 5º, é o 7º, já tem uma miséria crônica instalada e passa um ciclone em cima que arrebenta tudo. Então, essa é a situação. E aí veio a ideia, então, né, aquele lado mais pragmático, executivo, de como que eu consigo já fazer alguma coisa agora, já. E aí comecei a conversar com o pedreiro aqui, com não sei quem, falei, pô, vamos construir umas casas aí. Tirei dinheiro do bolso, liguei para o meu irmão, liguei para minha mãe, falei, e aí, vamos fazer umas casas aqui junto? Meia dúzia de pessoas, começamos a construir umas casas. Aí, o lado executivo, de novo, trouxe a gente sempre quer fazer algo sustentável, né? E eu sabia que eu não ficaria ali para sempre, eu tinha que voltar para a minha carreira depois. E aí eu comecei a pensar como que eu posso construir alguma coisa aqui que não dependa da minha presença física e que eu possa administrar remotamente do Brasil. E aí foi quando, né, graças a Deus aí pelo networking que a gente faz na carreira, LinkedIn e tal, me colocaram em contato com um outro CEO de uma empresa que fazia máquina de tijolos. E aí eu comecei a ver a tecnologia, uma tecnologia que no Brasil estava avançando bem, que é o tijolo ecológico, pioneira aqui. E falei, poxa, é isso que eu preciso. Um tijolo mais econômico, resistente à calamidade. E aí comecei em contato com esse cara, apresentei o projeto que eu queria fazer. E aí a gente conseguiu, né? Compramos uma máquina, ganhamos outra de doação. Aí entrou, a novela era como levar ela do Brasil para lá. Fábrica em Fortaleza. Imagina, descer para o Galeão, sair do Galeão e ir para Maputo e subir de Maputo para Beira. Você junta a corrupção do Brasil com a da África, né? Aí eu podia contar aqui meia hora só desse episódio, quase que dá vontade de chorar, mas no final deu certo. Levamos as máquinas. Muito bom. Porque é uma tristeza isso também, né? Que, assim,
estando imerso no meio dessa miséria tanto e em projetos de ação social, você começa a perceber que quem tem mesmo a possibilidade de fazer a diferença em larga escala não está nem aí. Está preocupado com o seu ar-condicionado, sua cadeirinha de couro ali e o povo que se dane. Isso me gerou muita frustração também ali trabalhando. Assim, conheci pessoas sérias também, não quero generalizar, mas infelizmente é a minoria. E a gente fazendo esse trabalho, né, remando contra a maré ali, conseguimos fundar uma fábrica de tijolos para poder não só viabilizar a construção de casas, mas dar algum tipo de ofício, de trabalho para pessoas que não sabem nem ler nem escrever, estão ali passando fome, e a gente começou a treinar pedreiros, mestres de obras. E aí Deus foi colocando gente na minha vida, assim, que eu sou muito grato até hoje. O meu braço direito do Instituto Esperança para Moçambique é o Frank. O Frank hoje ele está morando na Espanha, mas é um construtor de mão cheia e é o cara que mais domina essa tecnologia do tijolo ecológico. Assim, desde de fazer a massa até construir a casa. E ele, desde o primeiro dia que eu conversei com ele, tem um coração assim muito bonito e ele topou ir comigo para a África. Eu fiquei 1 ano e pouco, ele ficou 3 meses, mas conseguiu treinar esses pais de família que perderam tudo, deixou esses profissionais certificados. E cada vez que eu tenho uma empreitada nova, que hoje já são mais de 100 casas, ele está comigo. Então, seja muito remotamente ou seja ali pessoalmente. Então, assim, longe de eu dizer que isso, né, eu fiz isso sozinho, eu realmente tenho uma gratidão enorme pelas pessoas que me ajudaram. Mas olhar para trás e ver que uma ideia pequena, incipiente, se tornou hoje o que se tornou, é um motivo de muita alegria. Não, e transforma vidas de pessoas, que é exatamente o que a gente falou que os nossos episódios aqui no IPOcast contam. Então, é maravilhoso esse projeto. Eu sei que você vai bastante, né? Tenta ir com mais frequência a Moçambique. Eu sei que você gostaria de até ir com mais frequência. Mas é impressionante o que você tem feito. Parabéns por isso. Não é fácil administrar um negócio à distância, formar pessoas, né? A fábrica continua lá rodando. Mas não é o seu único projeto super transformador, né? Eu queria entrar um pouquinho na música. Que você desenvolve com maestria. Para quem ainda não escutou o Tarek, eu sugiro que vocês procurem no Spotify, no YouTube. Ele tem um monte de seguidores, tem música com mais de 3 milhões de viewers. Então é realmente bastante incrível. E essa sua carreira de músico, ela anda em paralelo, né, com a sua carreira profissional e tem tido muito sucesso, tem um alcance muito grande. Também é um projeto social muito relevante. Conta como a música entrou na sua vida. Desde quando você busca nela, acho que é aquela paz que eu tenho certeza que você encontra nela. A música tá desde que eu sou criança ali, né, e muito por conta da minha convivência com um grupo na igreja e tal. E eu sou cristão, sempre fui ali na igreja presbiteriana em Itajubá, sou de Minas, né, e a gente tinha grupos, eu me envolvia muito com a música e eu gostava muito de escrever, né, tanto que o meu instrumento inicial que eu me formei e era a coisa que eu mais fazia, que era a bateria, que eu adoro. Eu acabei migrando depois para o violão, para a guitarra, para o piano, porque eu gostava de cantar. E o cara da bateria ficava lá atrás, às vezes eles punham o microfone, você começava a cantar, o pessoal já ficava assim, mas quem tá cantando? Tipo, baterista? Então, eu falei, não, deixa eu aprender outro violão. E eu não sei se vocês separaram, ele toca todos esses instrumentos, ele compõe as músicas e ele ainda canta as músicas, tá? Não é um dom de música para um instrumento apenas, tá? É um dom completo de música mesmo. E aí eu gostava muito de compor e começar, desde pequenininho, eu lembro que às vezes eu olho umas músicas que eu escrevi com 12, 13 anos, me dá um pouco de vergonha, mas assim, eu gostava de escrever. E acho que isso eu puxei do meu pai. E aí eu fui aprender esses outros instrumentos para poder liderar a banda, cantar. E quando eu comecei a ter uma oportunidade já de gravar com pessoas mais profissionais do meio, e aí eu já era um executivo, tinha mais condições financeiras, então comecei a contratar músicos profissionais, produtores de muita qualidade. Na época tinha CDs ainda, né? Não era a época do streaming, né? O pessoal vai lembrar. Eram CDs. Então, eu lembro que quando eu produzi meu primeiro CD, puxa, aquilo foi uma realização de um sonho. Depois veio, né, o segundo, o terceiro, o quarto. E a gente começou a investir mais. Só que sempre foi uma coisa que tinha que andar nos fins de semana.
porque durante a semana é impossível, né? As demandas profissionais e familiares impossíveis de conciliar com a música. E nesse momento, principalmente quando não tinha filhos ainda, eu fazia as duas coisas que os músicos fazem, que é você lança a música, depois você sai para fazer show na estrada e principalmente de onde vem o que retorna o investimento são os shows, não são os streamings, né? Principalmente na época dos streamings. Só que quando minhas filhas chegaram e as demandas familiares também aumentaram, eu tive que cortar essa parte da estrada. Sim. E aí, até hoje, a música ela continua presente, mas na parte mais de produzir, lançar. Graças a Deus eu tenho uma equipe também que cuida das minhas redes sociais, né? Somando todas, tem 500 mil de seguidores, um engajamento muito bacana. Então, por exemplo, a música que saiu essa semana, ela é de um DVD novo que a gente gravou aqui em São Paulo, tinha mais de 5 mil pessoas, foi maravilhosa a produção, mas eu não preciso pôr a mão para esse lançamento sair. Eu faço o show. Depois que o show está feito, a equipe trabalha na pós-produção, trabalha nos vídeos de divulgação, sobe nas plataformas. Então, se não fosse isso, não ia ter como. Eu realmente ia ter que largar essa área da minha vida. Só que por que eu continuo, né? Eu acho que, primeiro, que eu gosto muito, mas segundo, porque eu acho, pelos testemunhos e depoimentos que eu ouço das pessoas, saber que eu estou agregando na vida de alguém com as minhas letras, né, e com as minhas músicas, me dá muito ânimo para continuar. Então, por exemplo, você tem feedbacks desde os mais simples, que puxa, essa música tocou muito meu coração, porque eu escrevo sobre, principalmente, aquilo que eu vivo, né, na minha relação com Deus, como que eu supero momentos onde eu estou desesperançoso, momentos onde eu estou angustiado, onde eu estou decepcionado, onde eu... Né, bravo. E eu escrevo sobre aquilo. E as pessoas se identificam com isso, porque todo mundo passa esses perrengues, né? E principalmente na época que meu pai, desde o diagnóstico até a morte, nasceram muitas canções, as mais ouvidas de todas estão nesse bloco, porque elas falam do profundo ali daquele momento de angústia, mas que não para ali, que eu consigo encontrar esperança. A música que chama Minha Esperança, ela é a mais ouvida de todas até hoje, e ela nasceu ali. E basicamente, então eu tenho esses feedbacks de, puxa, essa música falou muito no momento que eu estava triste, que eu estava para baixo, eu também passei por isso com meu pai, com a minha mãe, com a minha tia, mas tem outros que são ainda mais pesados, assim. Eu tenho até hoje printado isso, né? Mais de um, na verdade, pessoas que me escreveram assim em lágrimas, dizendo eu estava decidido a acabar com a minha própria vida. E eu achava que não tinha mais solução. E aí, por sorte, tocou uma música sua na minha playlist e eu comecei a chorar e eu vi que ainda tem esperança para mim e eu decidi voltar atrás. Poxa, você escuta um negócio desse? Era impactante. Nem que eu não tenha 1 centavo de retorno e nem que eu, sabe, hoje os números, eles são muito... A gente se sente pressionado, você se comparar, puxa, será que tá fazendo sucesso? Não tá? Tá tendo streaming suficiente? Não tá? Hoje, de verdade, isso cada vez é menos importante para mim, porque eu sei que está tocando uma pessoa ali, transformando a vida dela, já para mim é suficiente. E, além disso, você ainda consegue recursos para as causas sociais da música, né? Então, é realmente impressionante. Isso é interessante, que foi desde o primeiro álbum, quando eu vi que começou a entrar um pouco de dinheiro, não é muito, tá? Porque essas plataformas pagam ridiculamente, mas, enfim, começou a entrar algo e... eu falei, poxa, eu não preciso desse dinheiro para viver. Eu tenho minha carreira de executivo e graças a Deus, muito bem resolvida. Então, o que eu posso fazer? Vamos canalizar isso aqui para os projetos sociais que a gente já faz. Sim. E aí, uma coisa começou a alimentar a outra. Tinha gente que me seguia por causa da África, começou a escutar minha música. Tinha gente que gostava da música, começou a seguir os projetos. E aí, a gente deixou até hoje... Eu não tiro 1 centavo da música, pelo contrário, o que eu invisto... Tipo, se eu for olhar o meu P&L, é totalmente negativo para a música. Imagino. Mas eu faço com carinho, com muito coração. Não, muito bom. E olha, deve estar todo mundo se perguntando a pergunta que eu vou fazer próxima para você, que é... Você é um pai super presente com as meninas. Um marido super atencioso para Flávia. Tem uma fábrica de tijolos ecológicos, um projeto social na África, um projeto de música no Brasil. Para quem não ouviu, vale a pena dar uma olhada no YouTube, o tamanho das produções que ele faz quando ele lança a música, que acho que precisa olhar para entender o quão profundo é tudo isso. E tá com esse desafio não pequeno
de expandir 2 marcas, não apenas uma, mas 2 marcas nos Estados Unidos, até daqui a pouco aparecer a terceira, a quarta e a quinta. 80 países. Em 80 países, é isso. 80 países com foco maior nos Estados Unidos, mas crescimento global maior. E tá aqui com a gente, né? Acho que assim, como é que... Quantas horas tem no seu dia? Porque no meu tem só 24 horas, talvez no seu dia tenha um pouco mais, mas eu acho que não é só... a pergunta principal é gestão de tempo. Como é que você prioriza as ações e o que você vai fazer cada dia? E como é que você faz essa gestão de tempo? O que você pode dividir com a gente de segredo para inspirar todo mundo que está nos escutando? Essa pergunta eu acho que é a campeã. Ela vem sempre mesmo, em todas as conversas, bate-papos, podcast e tal. Eu não acho que tem uma receitinha, uma fórmula, algumas coisas que funcionam para mim. Assim, eu não vou romantizar, tá, Pri? Você sabe, você conhece o de perto. Eu trabalho muito. Então, assim, mais do que eu acho que deveria ser o nível saudável. E eu estou tentando, refletindo e vendo como que eu posso melhorar isso. Mas, então, para não tornar uma coisa romântica, ilusória, assim, são muitas horas de trabalho mesmo. Mas fora isso, eu acho que assim, eu estabeleço prioridades, por exemplo, durante a semana. Não tem discussão de quem ganha a briga das prioridades. É o meu trabalho como executivo, né? Não só pelo meu compromisso com os acionistas e com a empresa, mas também porque é o que financia todo o resto da minha vida, né? E eu acho que os resultados estão aí para mostrar, né, ao longo da carreira, que essa dedicação é real e verdadeira. Por conta dessa posição global, eu acabo tendo que viajar muito. Então, o meu tempo dentro dos aviões está cada vez maior. Tempo, já, né? Desde que eu estou na Apex, que eu tinha posições globais, estou falando já de 6 anos, 6, 7 anos de muita viagem. Então, a minha dedicação à minha carreira executiva é indiscutivelmente a que toma o maior tempo. Mas... durante os tempos vagos, o que eu costumo fazer, né, para dedicar tanto para o projeto como para a música? Ter pessoas que eu posso contar, são pessoas de confiança, mas também de muita capacidade, né? E isso muda o jogo para mim. Eu acho que, assim, por exemplo, eu comentei do Frank, mas eu tenho mais pessoas também de muita confiança que eu fui convivendo e trazendo para o meu convívio e para o meu círculo, que eu falei, poxa, vocês... vão me ajudar com esse projeto aqui. E aí, seja remunerado ou não, a gente dependendo se é por job ou se é fixo, mas contar com pessoas que possam me ajudar. Eu dou direcionamento. Durante a semana, sei lá, tem 2, 3 perguntas aqui que eu preciso resolver algum pepino e o resto a pessoa vai e toca. E toca. E eu confio na pessoa de olho fechado que ela não está me roubando, não está me passando para trás, não está tomando decisões estúpidas, que pepinos grandes ela vai trazer para eu... Assim, não é fácil achar pessoas assim. Não. Mas uma vez que você ache, nutra esse relacionamento. Porque essa pessoa faz a sua vida ser viável. Né? E eu costumo ser generoso com essas pessoas. Do lado da música, a mesma coisa. Encontra pessoas... Hoje em dia tem muito isso. Agências ou profissionais que sabem fazer bem uma mídia social, que sabem fazer bem a parte de Spotify, de playlist e tal, de YouTube. E tem um custo, óbvio. Mas quando eu paro para fazer a conta, vale muito a pena eu investir isso do meu próprio bolso, mas garantir que meus projetos continuam avançando. Ou se eu for esperar eu ter o tempo para fazer sozinho, aí pode ser que nunca lance. Esse projeto, o último DVD, a gente lançou 2 singles, vão ser 10. Eu poderia dizer, em termos de qualidade, de produção, é o melhor projeto da minha carreira musical. Sim. E você sabe como ele ficou, acho que 1 ano e pouco parado, pronto, porque eu não tinha o tempo de me dedicar. Até que eu falei, gente, eu vou delegar muito mais e colocar mais gente para me ajudar. Então, não tem muito segredo. Eu acho que é isso. Uma área que eu tenho refletido para melhorar é, assim, você falou, né, do meu tempo com as minhas meninas, com a minha esposa e tal. Realmente, eu não penalizo o tempo em família, que é sagrado para mim, para ter esses projetos. Mas... A matemática tem que fechar em algum lugar. E ela hoje tem sido às custas do tempo para mim mesmo, né? O meu tempo de descanso, o meu tempo de ócio ou de reflexão, que às vezes não existem porque eu estou o tempo todo trabalhando. Então, isso é uma área que eu falo não com muito orgulho, mas sendo vulnerável aqui de que eu preciso melhorar.
E aí, a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo, e eu podia ficar horas aqui ouvindo você, Tarek, é realmente muito inspirador, mas a gente normalmente gosta de conversar um pouco sobre o IPO, né? Como é que o IPO traz para as nossas vidas. Você tocou aqui num ponto que a gente tem tido alguns momentos de reflexão, que é quando que a gente vai dar atenção pra gente mesmo, né? A gente vai pegando mais um pratinho, mais um pratinho, mais um pratinho. E aqui acho que é um grupo de peers que acabam carregando bastante pratos ao mesmo tempo, né? E a gente se inspira, se motiva e puxa a orelha um do outro de vez em quando. Mas conta quando que o IPO entrou na sua vida, o que ele te traz, como é que você vê a importância dessa organização no seu desenvolvimento, seja na música, seja em Moçambique, seja em Charlotte, seja onde estiver. Olha, o IPO, tô com 5 anos, vai para 6 daqui a pouco, então passa rápido. E como ele surgiu, foi interessante. Eu já tinha ouvido falar, mas né, os critérios para você entrar são muito... eu acho muito legal isso, que eles são muito rigorosos e tem todas as exigências. E quando eu assumi a minha primeira posição de CEO, né, eu tinha construído funcionalmente até o cargo de vice-presidência, até que consegui essa posição na Apex como General Manager, CEO da América do Sul. E aí, num dos papos com alguns mentores que eu tenho, e nessa época eu lembro que eu estava conversando com o Cauê, um grande amigo da ISEC, né, que inclusive ele me falou, cara, conversa com o André, que é o IPOR, Sim. Porque eu estava perguntando para ele, cara, eu estou assumindo uma posição agora, onde eu sou, né, o gestor de todas as funções, e eu quero investir e me preparar ainda mais nisso, daquele assunto que a gente conversou no começo, né? De eu sempre estar tentando, para não fazer o catch-up atrasado, como que eu me planejo para poder desenvolver as competências que eu acho importantes para essa nova posição. E uma dessas conversas, o Cauê sugeriu, o Cadu. O Cauê é o meu médico que eu tive consulta agora há pouco, mas o Cadu, da ESEC, falou, cara, eu acho que seria muito bom para você ser parte do IPO. O André é meu sócio aqui, da ESEC e tal, bate um papo com ele. Ele pode ser um dos seus sponsors. E aí comecei, e aí eu fui vendo que vários dos meus antigos chefes da Procter eram IPOs. Pô, então tá fácil, porque eram chefes que eu tinha excelente relacionamento, que gostavam do meu trabalho desde aquela época e tal. E aí comecei a conversar com eles prontamente atenderam para ser meus sponsors, e aí eu entrei no processo, fui entrevistado por vários, na época ali acho que foi pelo Baza também, e aí acabei entrando em começo de 2020, mais ou menos, meio de 2020, e aí o Fórum 4 estava recém sendo formado, né? Sim. 21, parece. 21. Eu fiquei sem fórum, acho, quase um ano, porque estava sendo formado esse. E aí casou muito bem, porque a gente, né, desenvolveu essa química desde cedo, né? Nós 10, e eu senti que fez muita diferença pegar um fórum do início. Né? Do que entrar depois. Então, o IPO tem sido muito, muito relevante desde então. Não só pela parte de skills mais técnicos, que também agrega bastante, mas a experiência de você ter um grupo que você pode se abrir ali, qualquer tipo de tema, se vulnerabilizar, e pessoas que estão vivendo os mesmos dilemas, as mesmas dificuldades e desafios, é isso que tem feito a maior diferença no crescimento. Eu acho que o IPO agrega demais nesse sentido também. Não, maravilhoso, Tarek. Eu sou suspeita, né, gente, que eu posso estar um pouco bias aqui, que eu tenho o privilégio, na verdade, de conviver com você com bastante foco e ênfase. Mas eu tenho certeza que todo mundo ficou muito inspirado pela conversa aqui e por tudo que você dividiu com a gente hoje no IPOcast. Ele só tem 40 anos, hein, gente? Então, a gente vai ter que gravar um outro daqui a uns 10 anos para ouvir as próximas peripécias todas dele, que eu tenho certeza que vão continuar, tanto na parte social. Eu tenho certeza que o projeto de Moçambique vai continuar crescendo. Estou super animada para ver e ouvir mais lançamentos seus da música. Continue com esse dom. É um privilégio e um presente
para quem tem a oportunidade de te escutar. Então, fica aqui o meu convite também para todo mundo. A gente gosta, Tarek, no final da nossa entrevista, do nosso bate-papo, sempre oferecer um livro. E eu escolhi aqui um livro para você, de Christian Barbosa, que chama A Tríade do Tempo. E ele fala de um equilíbrio de 3 pilares: família, trabalho e vida. Que é o que você tem feito. O seu propósito, o que você tem entregue. Eu não sei se você já leu esse livro, se não leu. Não. Fica o presente, fica um convite para lê-lo. Ótimo. Foque também não apenas em todos os projetos, na carreira e na família, mas também em você. Acho que aqui, espero que você goste, meu querido. Adorei, muito de coração. obrigado pelo presente. Não, e nós que agradecemos. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante de ouvir o nosso podcast. Muito bom. Muito obrigado aí pelo convite e um prazer compartilhar um pouquinho da trajetória aí com você. E tá ótimo. E a gente está encerrando, então, mais um IPOcast, agradecendo todo mundo que ficou com a gente até o final. Lembrando que vocês podem seguir a gente tanto no canal do YouTube quanto do Spotify, do IPOcast. Fica o nosso convite aqui e até o próximo episódio. Muito bom. Obrigado. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.